Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos finalizar então essa perícope. Em João capítulo 7, nós lemos até o 38 e agora nós vamos ler do 39 em diante. Lembrando que Jesus estava falando sobre água. Ele estava oferecendo água para quem tinha sede, tá? E isso falando no templo, na festa, no dia mais importante da festa. Você vai se lembrar. Agora, nós vamos então complementar o que nós estávamos lendo, porque ele está falando de água. Mas aqui o próprio texto, João, não se esqueça quem escreveu esse evangelho foi João, tá? Ele vai dizer, essa água que ele está falando aqui, ele estava se referindo ao Espírito. E fique atento, todas as vezes que você vê se é maiúsculo, está falando ao Espírito Santo, tá? Deus com D maiúsculo é Deus, tá? É o nosso Deus, tá bom? Senhor com S maiúsculo, tá falando do nosso Senhor. Na maioria das Bíblias, tá? Se não todas, vão estar assim. Então, quando Jesus está falando de água aqui, ele está falando de rios, de águas vivas, ele está falando de quê? Do Espírito. É por isso que você vai ver muitas vezes essa referência do Espírito como água, porque ele é tratado também como água, água que mata a sede, tá bom? Água do batismo, tá bom? Tudo é uma referência também ao Espírito. Então veja que o próprio João já explica, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Tá entendendo? Então quer dizer que você, nós, os discípulos, aqueles que creram durante as pregações dos apóstolos, todos os que creram receberam o Espírito. O Espírito Santo de Deus mora na vida dos crentes, mora no nosso corpo, é templo do Espírito, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Você vai ver que o nosso corpo é templo do Espírito, então, ou seja, mais tarde aqueles que crescem receberiam o Espírito. Então quer dizer que eu creio no Evangelho. Eu creio na salvação. Eu tenho o Espírito Santo morando em mim? Sim. Mas eu ainda tenho alguns vícios, eu ainda tenho algumas dificuldades, falo alguns palavrões, eu estou ainda no meu processo de reconstrução, de transformação. O Espírito, ele mora em você. Você recebeu o Espírito, você creu. É um processo de transformação que está acontecendo na sua vida, mas você recebeu, certo? Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, ou seja, eles não tinham recebido o Espírito ainda, pois Jesus ainda não fora glorificado, só receberiam depois que Jesus fosse glorificado, depois que ele ressuscitasse. Então vamos lá, ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram, certamente esse homem é profeta. Tem certeza que esse homem é profeta. Por quê, irmãos? Jesus falava, mas as pessoas que ouviam, o coração queimava, certo? Aqueles que creem, irmãos, aqueles que são desejosos das coisas de Deus, o coração queima. Então, esses homens estavam dizendo, olha, tem certeza, esse homem é o profeta. E outros ainda estavam dizendo, não, ele é o Cristo. Irmãos, para isso sair da boca de um judeu, não era uma coisa fácil, tá? Não é como você vê hoje a pessoa falar do time A ou do time B, falar do candidato A ou candidato B. Isso aqui, para sair, era difícil. Era difícil. Então, ou seja, uns estavam dizendo, não, ele é o profeta. E esse P maiúsculo aqui é o profeta de Deus, tá? E aqui, não, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A mesma pergunta que Natanael fez. Pode ver alguma coisa boa lá de Nazaré? Nazaré na Galileia. Não sei se você vai se lembrar, tá? Depois você olha lá, João capítulo de número 1, tá bom? Ou pode ver alguma coisa boa da Galileia, Nazaré, tá? É tudo aquela região ali. Por que, irmãos, que eles estão dizendo isso? Porque a Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Sim, a profecia dizia exatamente isso.
que ele viria da descendência de Davi. Tem algum problema nisso? Não. Se você olhar a genealogia de José e a genealogia de Maria, Mateus, início de Mateus ali, se eu não me engano, não vou dar certeza agora se é no capítulo 1, tá? E Lucas capítulo de número 3, se eu não me engano, logo no início você vai ver a genealogia de ambos, e ambos apontam a genealogia deles, é de Davi, tá? Onde que Jesus nasceu? Em Belém. Mas eles não sabiam. Para eles, Jesus, veja que ele, ao mesmo tempo que eles dizem, olha, eu conheço, eu sei onde ele mora, eles não sabiam esse antecedente de Jesus. Jesus nasceu em Belém, só que eles não sabiam. Lembra que Jesus ele nasceu em Belém, e aí Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, então Jesus teve que fugir, morar no Egito. Depois eles voltaram, foram morar na Galileia. Aí cresceu na Galileia, em Nazaré, tá bom? Então, basicamente, só que eles não sabiam disso. Então, Jesus cumpre essa profecia. É mais um motivo para nós crermos em Deus e crermos em Cristo, porque ele não descumpriu nenhuma dessas palavras aqui. Isso aqui aconteceu. As pessoas é que não sabiam disso. Você está entendendo? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque não era a sua hora, tá bom? Então, vamos ver o que dá pra gente tirar de aprendizado aqui. Quando Jesus fala da água aqui no 37, 38, ele está falando do Espírito. E eu descobri aqui, então, que o Espírito, mais tarde, ele seria, ou mais tarde, aqueles que crescem, receberiam o Espírito. Todos nós que cremos no Senhor, recebemos o Espírito, tá bom? Todos nós recebemos o Espírito, ele mora em nós, nós somos templo do Espírito, tá bom? E ele habita em nós. Então, nós recebemos ele e ele mora em nós, tá? Então, ou seja, se você hoje está com alguma dúvida quanto a isso, as Escrituras nos falam sobre isso, olha, nós recebemos o Espírito, tá bom? Depois nós podemos falar sobre o batismo no Espírito, tá bom? E aqui nós vamos perceber, então, que as pessoas entram nesse embate dizendo, olha, ele é profeta, ele é o Cristo. Outra coisa que nós vamos ver, então, que para ser o Cristo tinha que cumprir esses requisitos. Ser da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi, tá? Só que Jesus, para eles, era da Galileia. E não, Jesus cumpriu essa profecia. Tá bom? Mais um motivo para nós glorificarmos a Deus, falando, não, ele sim é o Cristo. Tá? Ele é da descendência de Davi. Tá bom? E aí o povo ficou dividido por causa de Jesus. E isso é normal. Lembra quando Jesus disse, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Espada. Então, pode ser realmente na nossa família, nos nossos amigos, no nosso convívio. Quando Cristo entra, irmãos, aí um vai para o lado direito, outro para o lado esquerdo. Isso acontece. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com você. Tá? Então, ficam divididos. Tá? Não sei se essa palavra te entristece ou te conforta, mas as pessoas realmente... Cristo ele é um ponto de divisão. Ele é um divisor de águas na vida de todos que ele entra. Tá bom? Não espere que todos vão se agradar da sua vida com Deus, inicialmente. Tá bom? Ou pode ser, como já disse, eles odiaram a Cristo. Eles também podem odiar você. Tá bom? Lembre-se daquela frase que diz, nem Cristo agradou a todos. Então não vai ser você que vai agradar. Quando Cristo entra, é um divisor de água. Tá? Uns vão crer nele para salvação e outros vão falar, não, ele não é o Cristo. Eu não vou nessa não. Tchau para você. Tá bom? Eu espero que você esteja no time daqueles que diz, olha, ele é o Cristo, ele é o profeta, ele é o Filho de Deus. Tá bom? Que o Senhor tenha te revelado isso, assim como revelou para Pedro, lá em Mateus, no capítulo de número 16, onde ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá bom? E aí Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que revelou isso para você. Então, que Deus ele tenha revelado isso ao seu coração. Que ele sim é o Cristo. Tá bom? Já vou te pedir um favor. Curta, comente, se inscreva. Comente alguma coisa e diz, olha, ele é o Cristo.
Ele é o profeta, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Alguma coisa, me ajude aí, tá bom? E muito obrigado pela sua participação até aqui. Vamos junto. Até a próxima. Tchau, tchau.